E aí, pessoal, uma boa noite a todos. Eu venho aqui agradecer. Eu tenho recebido muita manifestação de apoio, não é? De todo o Brasil. Pessoas dizendo que estão votando no Congresso em Foco para a escolha do melhor senador. Eu quero agradecer, porque sem dúvida é um grande estímulo. É uma honra receber o seu voto e é sempre um grande estímulo. Aqui na nossa página há o link, não é, para você acessar o Congresso em Foco, o Prêmio Congresso em Foco, é prêmio.congressoemfoco.com.br, e você poderá escolher. Também há aí a escolha de deputados, né? Mas eu estou pedindo o seu voto, é um estímulo ao meu trabalho para que eu possa continuar com a mesma determinação, o mesmo entusiasmo, trabalhando pelo Brasil, tentando ajudar a mudar esse país para melhor. Então vote lá no Prêmio Congresso em Foco. Bom, dito isto, mais uma vez eu quero destacar a importância da declaração do ministro Barroso, que continua repercutindo. Ainda agora, outros veículos de comunicação deram destaque à declaração do ministro Barroso, que disse estar havendo um sequestro da agenda nacional por parte de criminosos. E disse mais, que usam as fofocas divulgadas para tentar enfraquecer a Operação Lava Jato, para tentar desqualificar os que combatem a corrupção no país e tentar, com a desqualificação deles, comprometer a eficiência da Operação Lava Jato. E a indagação que ele faz é o que nós sempre fazemos. Estas fofocas divulgadas pelo Intercept e outros veículos de comunicação, como se fossem gravíssimas ofensas ao Estado de Direito Democrático, à legalidade, ao processo legal. Por acaso, aquilo que o ministro Barroso chama de fofocas alteram, elas apagam o crime praticado contra o Brasil com este assalto, não só a Petrobras, mas em relação à Petrobras, o ministro lembrou bem. A Petrobras foi obrigada a fazer um acordo na justiça americana de mais de 3 bilhões de reais. Então, se a justiça americana exigiu este acordo, é porque realmente, e se esse acordo chegou a 3 bilhões de reais, só em relação a acionistas norte-americanos que se julgaram prejudicados em razão deste assalto à Petrobras. Então, imagine se nós vamos considerar agora algumas fofocas, como diz o ministro Barroso, ou algumas mensagens, ou algumas conversas, como queiram, como comprometedoras de decisões judiciais consagradas já. Mas é evidente que há aí, isto sim, uma organização. Há uma tentativa, não é, agora de tirar o Deltan Dallagnol da coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato. E nós estamos apoiando o Deltan Dallagnol. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já disse: não há hipótese de Deltan ser afastado pela Procuradoria-Geral da República. Ele está lá cumprindo o seu dever, que continue. Olha, diante dessa situação de confronto, a sugestão que eu faço ao presidente Bolsonaro é de convidar Deltan Dallagnol para ser Procurador-Geral da República. Essa seria a melhor resposta, mesmo que Deltan abrisse mão, não aceitasse e dissesse: tenho aqui uma missão e quero continuar coordenando a força-tarefa da Operação Lava Jato. Mas seria sem dúvida nenhuma, um convite simbólico que daria enorme força ao combate à corrupção no país. Daria
enorme força à Operação Lava Jato e a todos os investigadores. E especialmente, neste caso, os procuradores que representam o Ministério Público, uma instituição independente e que cumprem o seu dever de forma exemplar, Não venham com essa história de que essas conversas comprometeram. Não, elas não comprometem. A última conversa que alegam ter sido uma afronta porque supõe-se que Deltan Dallagnol estava solicitando a procuradores que investigassem informalmente ou que buscassem informações sobre denúncias que estavam ocorrendo relativamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele não mandou investigar. Ele usou um expediente permitido no Código de Processo Penal, que quando há denúncias, podem ser anônimas inclusive, mas quando há a suposição de ilícitos que eventualmente possam ter sido praticados, é possível sim qualquer cidadão, especialmente um procurador, se um cidadão deve fazer isso, muito mais deve o procurador, pedir que informalmente façam uma investigação, uma espécie de investigação jornalística, não é, que é informal. Portanto, nada do que se divulgou em matéria de conversas que foram hackeadas, né, nesse crime cibernético que tem que ser condenado, e os hackers continuarão presos, pelo menos por enquanto. Houve a decretação da prisão preventiva deles e eles continuam presos. Mas o que é importante é essa defesa da Operação Lava Jato. Eu estou insistindo hoje nesse assunto porque há uma especulação de que nesta próxima semana esse assunto estará na pauta do Supremo Tribunal Federal, e há aqueles que especulam com a possibilidade, com a hipótese de pedirem o afastamento de Deltan Dallagnol da coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato. É por isso que eu estou aqui insistindo mais uma vez com este assunto e pedindo apoio a Deltan Dallagnol. Eu hoje devo também falar, bom, primeiro parabéns aí ao ministro Barroso, né, que teve coragem de colocar a sua posição, que certamente contraria alguns dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante deixar evidenciado que o que estão pretendendo é não só tumultuar as investigações e as denúncias, julgamentos, não, estão tentando desqualificar os investigadores e julgadores para, desqualificando-os, atingir a Operação Lava Jato na alma e, obviamente, impedir que ela alcance os seus objetivos finais, os resultados definitivos. Até aqui, ela é um sucesso, ela é aplaudida pelo povo brasileiro, em toda parte, nas ruas. Ela foi aplaudida internacionalmente. O Sérgio Moro, por exemplo, recebeu homenagem em outros países. E nós não podemos permitir que, neste momento, reúnam forças adversárias da justiça para tentar fulminar a Operação Lava Jato. Há, sim, uma conspiração em curso. Essa conspiração ganhou força nos últimos dias. A pretexto de se defender liberdade de imprensa, se atacou os ícones da Operação Lava Jato, e isto certamente tem um objetivo, que é de fragilizar esse combate à corrupção. Então, eu considero que aqueles que estão agindo desta forma, nesta vergonhosa tentativa de colocar para fora da Operação Lava Jato o procurador Deltan Dallagnol, são aqueles que fazem parte de um esquema organizado com o objetivo de fazer com que o sistema de impunidade que vigorava no Brasil antes da Operação Lava Jato volte a preponderar.
Então isto é fundamental, impedir que isto ocorra. Bem, eu quero também fazer um comentário sobre a OAB, o presidente da OAB, porque uma associação de advogados estagiários do Rio de Janeiro ingressou com uma ação pedindo o afastamento do presidente da OAB. Ele realmente trocou os pés pelas mãos. Não que eu aceite essa história de voltar ao passado e desenterrar esqueletos, porque o Brasil aprovou anistia geral e restrita, e nós deveríamos esquecer esses acontecimentos do passado, de um período que nós deveríamos realmente esquecer. Mas eu não posso concordar com o comportamento do presidente da OAB, que em várias oportunidades extrapolou os limites da sua atribuição, da sua função, e desonrou uma instituição. Nós não podemos confundir o presidente da OAB com a instituição. A instituição tem história, passagens extraordinárias na história do Brasil, contribuição fundamental na redemocratização, na consolidação do regime democrático no Brasil, presença marcante, eu repito, em acontecimentos históricos notáveis do nosso país. Então não vamos confundir. Nós não estamos atacando a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos apenas criticando a postura, o comportamento do presidente da OAB. E por isso esta ação que pede o seu afastamento tem razão de ser. Eu sei que milhares de advogados no Brasil, certamente a maioria dos advogados do Brasil, não querem uma Ordem dos Advogados do Brasil prestando esse serviço na militância político-partidária, com um viés ideológico visível, não é? Então, não é este o papel da OAB. Me perdoem aqueles que defendem o atual presidente, devem possuir razões para defendê-lo, mas eu não posso concordar que ele use esta instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer militância político-partidária ideológica. Este é o problema, e ponto final, e assunto encerrado. Nós queremos também falar um pouco, hoje eu coloquei aqui no nosso Facebook, na página do nosso Facebook, algumas notícias, né? A que teve maior repercussão foi realmente a do ministro Barroso, que ele diz fofocada produzida por criminosos, né? Foi esta a postagem. Depois eu coloquei aqui também os objetivos do Congresso em Foco, porque o Congresso em Foco faz esta promoção, né? E pedi aí, é claro, o seu voto na esteira dessa promoção do Congresso em Foco. É uma oportunidade que nós temos, né, de sentir a valorização, o estímulo, a motivação que vem do voto de cada um de vocês. E eu estou pedindo, portanto, o voto aí nesta eleição do Congresso em Foco, que é a escolha do melhor senador do país. E olha, aqui está uma outra notícia que eu não gostei no dia de hoje, né? Senado trabalha para aprovar PEC que permitirá a reeleição no comando do Congresso. Mas o que é isso? Isto é uma afronta. Estão trabalhando para arquitetar uma propositura que permita a reeleição dos atuais presidentes do Senado e da Câmara? Eu considero uma afronta. Eu peço a sua opinião, escreva aí, diga o que você pensa disso. Você acha que eles devem se reeleger? Um já foi reeleito uma vez, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já foi reeleito. O presidente do Senado quer se reeleger também, mas o regimento não possibilita. Aí quer alterar por uma proposta de emenda à Constituição que permita a reeleição? Não. Eu não concordo com isso. Eu condeno isso. Eu considero uma afronta.
eu não votarei favorável. Estou dizendo isso, não votarei favorável. E quero a sua opinião aqui. Escreva o que você pensa disso. Eu não posso concordar com isso. Aliás, se os congressistas aceitarem essa prática oportunista, fisiológica e oportunista, estarão demonstrando uma falta de respeito e de apreço ao regime democrático. Não é assim que se constrói o regime democrático, não é assim que se consolida o regime democrático. Bem, depois desta notícia, tivemos também aqui uma questão que diz respeito à Lei de Segurança Nacional para enquadrar os hackers que foram presos. E aqui nós fizemos uma indagação na nossa página. Você é a favor de enquadrar hackers na Lei de Segurança Nacional? Sim ou não? Eu acho que nós temos que ser rigorosos, muito rigorosos em relação a qualquer crime. E este é um crime que coloca em risco, sim, a segurança nacional. Quando hackers bisbilhotam a privacidade de autoridades brasileiras, as mais importantes, as que ocupam cargos mais importantes no país, certamente podem sim colocar em risco a segurança nacional. Então eu imagino que até se justifica essa indagação que se fez aqui no Podemos 19, não é? Sobre a Lei de Segurança Nacional. Você é a favor de enquadrar hackers na Lei de Segurança Nacional? Pode se pronunciar também a respeito disso, que será sempre uma boa orientação para todos nós aqui, que temos o dever de representar a população de conformidade com as suas expectativas, não é? Com as suas expectativas. Bem, hoje eu publiquei também um vídeo com a palavra do ministro do Meio Ambiente. Esta política de preservação ambiental tem promovido polêmica internacional. Então eu coloquei aqui e pedi também a opinião de todos vocês sobre o que diz o ministro. O ministro vai agora fazer uma viagem pelo mundo, em alguns países mais importantes, para defender a política de preservação ambiental do Brasil. Vai tentar melhorar a nossa imagem no exterior, que está sendo nos últimos tempos, né, nos últimos dias, nos últimos meses, não é? Está sendo atacada a imagem brasileira no campo da preservação ambiental. Isso aí vocês estão acompanhando, esta polêmica, não é? O que nós devemos é cobrar do mundo a participação universal na preservação ambiental no Brasil. Eles dizem que nós temos o maior pulmão verde do universo e querem que só nós preservemos. Eles devastaram suas florestas, contaminaram seus rios e os seus lagos e exigem que o Brasil proteja o mundo com a nossa preservação ambiental. Nós queremos preservar, sim, não precisamos de lições de outros povos, de outros países, temos os nossos próprios exemplos de preservação ambiental, queremos preservar sempre cada vez melhor, não é? Mas o mundo tem que contribuir, nós temos que buscar uma contribuição das grandes nações, das nações mais evoluídas, para adotarmos aqui uma política de preservação ambiental que realmente encante a todas as pessoas. A preservação ambiental tem que ser uma lição permanente de amor à vida, certamente, mas nós temos que compatibilizar os interesses do progresso, do desenvolvimento, da produção, com a necessidade imprescindível da preservação ambiental. E isso é possível compatibilizar. É o que o ministro estava dizendo aqui, o ministro de Meio Ambiente, o ministro que vai viajar agora a vários países, né, para melhorar a imagem do Brasil. Ele estava colocando aqui a posição dele, que é a posição do governo brasileiro em relação à preservação ambiental. Bem, e a outra questão aqui que mais alcançou o interesse dos meus amigos aqui, seguidores do Facebook, foi realmente esse confronto. De um lado, esse movimento visível e vergonhosamente orquestrado
para retirar Deltan Dallagnol lá da Operação Lava Jato, e que poderia culminar nesta próxima semana. Esta foi a especulação do dia, por isso nós insistimos. E do outro lado, esta inserção inteligente nas redes sociais, aí com a proposta de defesa do Deltan com as hashtags Deltan na Lava Jato, eu confio no Deltan. Foram hashtags propostas aí na defesa do Deltan Dallagnol, para que ele permaneça na coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, não é? Bem, enfim, foram esses os temas de hoje. Aqui a Associação dos Advogados Estagiários do Rio de Janeiro pede o afastamento liminar do presidente nacional da OAB. Encaminhou a um juiz de primeira instância este pleito, esta associação. O outro fato também que nós comentamos hoje é que a nossa ex-ministra, né, do STJ, Eliana Calmon, disse achar inteiramente improvável e até mesmo impossível uma autoridade séria aceitar qualquer pedido de afastamento do ministro Sérgio Moro. Portanto, a ex-ministra Eliana Calmon colocou também na mídia a sua opinião. Mostrou de que lado ela está. E todos nós devemos ter um lado. O nosso lado é este, da defesa da Operação Lava Jato, no combate implacável à corrupção no país. Parabéns à ex-ministra Eliana Calmon. E o nosso antagonista, não é? Foi proibido de entrevistar o presidente Lula. E aí nós temos, então, um fato interessante. Alguns entrevistam o presidente, quem ele quer, quem ele gosta, não é? Das perguntas que ele gosta de responder. Então, estes podem entrevistar. O Glenn Greenwald foi lá entrevistar o presidente, o ex-presidente, o preso Lula, foi entrevistar no dia 29 de maio. E veja a coincidência, no dia 12 de maio, ele recebia a informação da ex-deputada Manuela Dávila de que um hacker queria entregar um material explosivo ao Intercept para a divulgação. Então foi no dia 12 de maio, esta informação chegou ao Glenn, ele foi no dia 29, se encontrou com o preso Lula, e nós publicamos aqui a foto desse encontro, inclusive na nossa página nós publicamos há poucos dias a foto desse encontro, então no dia 29 de maio, e só depois desse encontro com o preso Lula é que o Intercept começou a divulgar, a vazar, não é, aquelas mensagens obtidas por intermédio de hackers que criminosamente invadiram a privacidade do ex-juiz Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e de outros procuradores. Uma outra notícia do dia, né, que nós colocamos, essa foi de ontem, essa tentativa de impeachment lá nos Estados Unidos. A maioria dos deputados democratas já apoia o impeachment do presidente Donald Trump. Enfim, não vamos nos meter na política dos Estados Unidos, apenas divulgamos porque é notícia e nós queremos sempre informar e obviamente ouvir opiniões a respeito, não é? Mas essa aqui é uma questão que cabe aos norte-americanos. Nós já temos os nossos problemas, não vamos nos envolver nessa questão, não é? Então, a outra notícia de hoje é que o presidente Davi Alcolumbre do Senado está articulando para ajudar o presidente Bolsonaro a aprovar o nome de seu filho para embaixador lá nos Estados Unidos. Esse é um assunto que nós vamos abordar oportunamente. Mas todos sabem que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição que, obviamente, não valerá para este episódio, mas foi inspirado neste episódio, valerá para outras oportunidades, para evitar esse confronto, né? E com esta proposta de emenda à Constituição, nós estamos valorizando o mérito, o preparo, o estudo, a qualificação, a carreira. Então, o cidadão que jovem ainda ingressa no Instituto Rio Branco
por intermédio de um vestibular extremamente rigoroso e concorrido, disputando com muita gente, consegue ser aprovado, inicia os seus estudos e passa a ser diplomata. E vai de um país para outro, é transferido para outro país, até chegar no auge da sua carreira, para poder ser então, para cogitar, para desejar ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é a embaixada mais importante e estratégica do mundo e que exige conhecimentos específicos de diplomacia para êxito na ação diplomática. Então, esta proposta nossa não vai valer agora, mas certamente ela, sendo aprovada, estará estimulando a diplomacia brasileira. Bem, meus amigos, nesta noite de sábado, nós queremos desejar a todos um ótimo final de semana. Mais uma vez eu peço seu voto aí nesse concurso do Congresso em Foco para eleger o melhor senador. Isso não por vaidade, mas é um estímulo necessário, não é? Eu acho que é uma resposta que a gente recebe, se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado, e por isso eu peço o seu voto, e com muito respeito, e serei muito grato. Ele me trará ainda maior responsabilidade para que eu continue trabalhando com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com o mesmo esforço e a mesma dignidade de sempre. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um ótimo final de semana. Até amanhã.